Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo de número 31 e o verso de número 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existe. Que texto maravilhoso! E agora, convido a todos para meditar nesse texto e tentar extrair aquilo que pode trazer uma revelação para as nossas vidas. Eu sei que muitos, ao ler esse texto, começou a pensar muitas coisas, porque durante a nossa vida aprendemos tantas coisas maravilhosas sobre a palavra de Deus. Mas hoje, a revelação de Deus, que foi anunciada à nação de Israel, possa estar na sua mente e no seu coração, para poder ensinar para os seus filhos e eles compreender melhor o que o texto nos ensina. Para a gente compreender esse texto mais claro, convido aos irmãos para abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 39 e o verso de número 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, neste verso, a gente já começa a entender de que Deus está falando. Deus está falando a Isaías para dizer à nação de Israel que eles iam ser escravos da Babilônia. Isso ia acontecer. Então, esse aviso, essa profecia, já prepara a nação de Israel para o que vai acontecer em um futuro próximo. Verso de número 7. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Isaías capítulo 43, verso de número 14. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivo, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Deus está dizendo aqui algo que é uma revelação para nós neste momento. É que Deus amou tanto a Israel que tomou essa decisão de levá-lo para a Babilônia, para que ele passasse anos naquele país. Por quê? Porque ele amava tanto e ama tanto a nação de Israel, igual a um pai que ama seu filho, uma mãe que ama seu filho. Olha que coisa. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E muitas das vezes a gente dá um corretivo ou um castigo aos nossos filhos para que eles possam mudar. Assim
Deus fez com a nação de Israel por amor a eles, para que eles pudessem se corrigir durante o período da escravidão da Babilônia. E vamos ler um outro texto. Jeremias, capítulo 25 e o verso de número 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Comece agora a compreender. A Babilônia passa agora a escravizar a nação de Israel e outras nações que viviam ali ao redor. Porque o poderio de Babilônia ficou enorme, ficou um império. Então vejam um outro texto, no próprio Jeremias, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Compreenda agora esse texto, que Deus levou a nação de Israel para ser escravo de Babilônia. Por quê? Porque amava. E disse a Jeremias que seria durante 70 anos. E Deus disse também a Isaías um texto maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo de número 45 e o verso de número 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. De quem Deus está falando? De Ciro, um rei que foi dado até o nome dele. E anos depois, esse Ciro passou a ser rei dos persas, que hoje é o atual Irã. Deus ungiu esse homem, escolheu, ou seja, separou esse homem, esse rei, para que ele libertasse a nação de Israel da escravidão da Babilônia. Mas o que é que o texto nos revela? Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existe. Quando a gente lê só o verso, muitas das vezes a gente tenta associar alguns ensinos. Mas convido a vocês, irmãos, para ler Jeremias capítulo 31 e o verso de número 10 ao 14. O que é que esses textos nos ensinam? Que Deus vai trazer o povo de Israel de volta para a sua terra. Mas ele fala no verso 15, ele revela no verso 15 algo que vai acontecer. No final desses 70 anos, as mulheres de Israel são representadas por uma personagem do texto, Raquel. Raquel é uma esposa de Jacó, que é Israel, a qual ele mais amava. Então vamos compreender, essa Raquel do texto, de Jeremias capítulo 31 e do verso 15, é uma mãe representando a todas as mães de Israel que seus filhos foram
para a Babilônia ser escravos. E comece a compreender o choro dessas mulheres. Esse choro dessas mulheres seria dos filhos que morreram. Quando você lê o texto, as mulheres pensavam que os seus filhos estavam mortos, mas quem eram os seus filhos? Eram crianças? Não. Por que não eram crianças? Porque a gente vai ver a resposta no verso 16. Convido aos irmãos para compreender o texto, a revelação do texto. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. O verso 16, Deus revela o que ele está falando sobre Raquel. Chorava e não poderia e não queria ser consolada, porque os seus filhos já não existiam mais. Porque aquelas mulheres, que seus filhos foram escravos, foram para a Babilônia, estava demorando a voltar e elas pensavam que os seus filhos tinham morrido. Mas Deus manda o profeta dizer: não chore. Pare de chorar, porque os seus filhos estão vivos e eles vão voltar da terra do inimigo, que era a terra da Babilônia. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa colocar na mente e no coração revelações diversas da sua palavra, como Ele fala, como Ele nos ensina. E peço que, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho e dê um like para ajudar o YouTube a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.